Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Literatura, nosso recanto na internet, onde falamos sobre literatura brasileira contemporânea, sobre o que está sendo escrito aqui e agora. Lembrando sempre que vocês podem nos ajudar a fazer a manutenção deste espaço através das plataformas de financiamento coletivo no Apoia-se, em apoia.se/lumiliteratura, ou com uma doação única pelo Pix. O Pix do Lume é o e-mail contato@lumiliteratura.com.br. E também lembrando da nossa newsletter, que está no ar já há um tempo. Fábio Peçanha me ajuda por lá. Tem entrevistas conduzidas pelo Fábio, poemas comentados, tem resenhas, enfim, bastante coisa lá para vocês acompanharem. E hoje eu converso com uma escritora que já veio aqui outras 3 vezes para falar sobre crônicas. Ela veio falar para entrevistas sobre seus 2 primeiros livros, que foram livros de crônicas, e depois veio para especificamente falar de crônicas, o nosso especial com o Evanilton Gonçalves e a Ivone Miller. Então é uma cronista, acho que a gente sempre associa ela ao gênero, mas hoje ela vem com uma novidade para falar sobre uma novela, tá colocando o pezinho na água em outros gêneros. Então vamos colocar o pé na água, vamos mergulhar com Natália Protásio. Seja bem-vinda mais uma vez, Natália. Oi, Bruno, muito obrigada. Vamos ver se a gente consegue dar nadada de braçada, né? Vamos que vamos. E eu quero começar por aí, Natália. Em uma dessas entrevistas, eu não lembro qual, tu até falou disso, que estava escrevendo uma novela, um romance, não lembro, e que ficava um pouco até apreensiva, porque as pessoas te associam à crônica já. Então, eu quero saber como está sendo essa experiência, como foi primeiro migrar, né? Não migrar, né? Porque você não saiu da crônica, mas como foi enveredar por outro gênero e como está sendo essa recepção, como está sendo essa nova experiência. Acho que a escrever outros gêneros, é sempre uma aventura, sabe? Eu comecei escrevendo crônica antes de saber que era crônica, escrevendo em blog e lendo muita coisa que o pessoal escrevia em blog, que hoje eu identifico como microcontos, contos e crônica. Pelo formato do blog, né, de valorizar um texto que não era um textinho. A gente ainda não estava com redes sociais como Instagram ou Twitter, mas não cabia textão. Acho que uma vez eu li algo que poderia, se o colega blogueiro quisesse, ter se transformado num romance, porque ele começou a dividir capítulos, e aí eu comecei a ficar viciada, e ele estava colocando um capítulo por semana, e eu ficava esperando. Então foi quase que uma publicação folhetinesca. Mas, para mim, iniciar na escrita criativa na crônica foi muito natural, foi intuitivo, muito prazeroso, e eu gostei desta alcunha cronista. Acho bonito. E durante um tempo, acredito que quando eu lancei meu segundo livro, depois do Aqui Dentro e do Pela Hora da Morte, estavam esperando eu sair do gênero. E algumas pessoas falavam assim: se você publicar só crônica e demorar demais, as pessoas vão achar que você só escreve crônica. E aí eu ficava pensando, que bom. Eu quero que elas pensem em mim como cronista. Qual o problema? Não entendi. Porque cronista não ganha nem jabuti de crônica, né? Então. Isso é verdade. É brabo. Aí eu fiz questão de publicar a Faxineira. A Faxineira, para mim, foi muito importante. E um livro que me traz muita alegria de missão cumprida mesmo. Eu acredito que o que eu estava tentando fazer desde o início era a Faxineira. Ficou a cara que eu acho que devia ter tido. Então, talvez por essa satisfação, eu me permiti publicar o Duas Vanusas, que foi uma novela publicada primeiramente como folhetim, na revista Parêntese, o que ainda nos dá, né, um pouco assim, ironicamente, quase que nascendo dentro de um ambiente cronístico, mas escrever um folhetim, dividir uma história em 10 capítulos que façam sentido, que tenham um gancho,
e que tenha um final é muito diferente. Foi brincar com um animal de outra espécie, assim. Porque criar início não acho tão difícil. Fazer um meio talvez não seja tão complicado, mas fazer com que tudo tenha sentido para chegar em algum lugar é que foi o que me pegou, assim. Porque lá pelo capítulo 7 eu não sabia o que fazer e eu não sabia para que eu tinha inventado tanta bagunça, assim. Mas, mas deu certo. Na época eu já escrevia conto. Apesar de ter vontade, não tinha nenhum projeto de romance em andamento, agora já tem. Então, foi realmente, como tu disse, assim, uma experiência. E eu curti, foi bem. Na hora, assim, que eu tinha que entregar os capítulos, porque era um capítulo por semana, era meio desesperador. Mas depois ficava um pouco divertido. Bem depois. Sim. Bom, o Jabuti, a categoria de crônicas, parece a categoria do sei lá. É. Esse livro aqui é o quê? Sei lá, então é crônica. Uhum. Pode ser uma reportagem, pode ser uma biografia, pode ser entrevista, pode ser meio que qualquer coisa. Como se não tivesse ficha catalográfica nos livros, né? Exatamente. Mas então, nós estamos falando do Duas Vanusas, o novo livro da Natália, que faz parte da coleção Narrativas Porto Alegrenses. Nome é muito comprido. Muito. Que é essa novela que, como a Natália falou, foi publicada inicialmente nesse formato de folhetim, que me parece um negócio muito difícil. Eu tenho uma admiração profunda por quem escreve novelas, e eu tô falando de novela de TV mesmo, sabe? Porque escrever uma obra aberta, que você não sabe como vai terminar, e você joga para o público, e você tem a reação do público, porque a princípio você pode ter um plano, mas aí o público começa a reagir e você diz, puta, não tá dando certo isso aqui. Isso é uma coisa que acontece direto em novela, né? O autor tem uma ideia, esse núcleo aqui não tá dando certo. Descarta o núcleo, muda a história, joga um personagem para cá, joga o outro para lá, pega o núcleo que tá se destacando, que nem era para se destacar, eleva aquele personagem. É um negócio que eu fico assim, cara, isso eu entraria em pânico, em choque, sei lá, e ficaria paralisado, assim. É lógico que novela, né, de TV tem um tamanho muito grande, né? E eu tô falando de tamanho de história mesmo, né? 80 personagens, aquela coisa toda. Mas ainda assim, escrever um livro em folhetim também me parece essa coisa meio desesperadora. E aí tu tá falando escrever um capítulo por semana, publicar, tem um prazo certo. Imagino que também tinha essa coisa da recepção do público, se estava gostando, se não estava, o que é que estava gostando, o que é que não estava. Então eu quero que tu fale também dessa experiência que eu espero jamais ter na vida. Já que você decidiu se arriscar, conta aí pra gente, que é pra gente não precisar passar mesmo. É engraçado que você falando assim, eu lembrei da Tayasmin, que a Tayasmin fez também um folhetim para essa mesma revista, e eu a convidei, porque na época eu estava trabalhando na assistência editorial. Eu acho que no quarto capítulo que ela entregou, ela me mandou uma mensagem falando: Natália, nunca mais na minha vida eu vou aceitar um convite desses. E aí eu fiquei, ai, você não tá gostando da experiência? E ela, eu estou odiando. Eu estou Lógico. desesperada, ansiosa, eu não durmo. É o mínimo que se espera. Enfim, a gente conversou depois que as duas tinham passado pela experiência, demos risada, mas realmente é uma coisa muito louca. Só que eu acho que é uma coisa muito louca, porém é você viver de uma maneira intensa algo que acontece na escrita de narrativas com capítulos. Por que eu tô te dizendo isso? Porque na época que eu fiz o folhetim, foi a minha primeira experiência em dividir capítulos e publicar. E agora, gravando o podcast, alguns anos depois, eu acho que eu escrevi Duas Vanusas em 2021, final de 21. E agora a editora Coragem, junto com a revista Parêntese, que é do grupo Matinal, eles decidiram publicar 10 novelas que saíram nessa revista em formato de folhetim. Então a publicação é de 2025, mas a produção tem uns anos já, né? E aí, nesse período, há pouquíssimo tempo, esse ano, eu escrevi um romance.
Então eu tive a experiência de trabalhar de novo com uma narrativa mais longa, né, que uma crônica, que é dividida em capítulos. O meu romance tem capítulos. E aí eu vou te falar uma coisa, é completamente diferente. Publicar um capítulo para depois escrever a continuação e você não poder voltar é uma loucura assumida, sabe? Porque assim, dando um exemplo bem simples do que aconteceu já com esse romance que ainda está em produção. Às vezes eu tenho a sensação que ele está pronto, às vezes não, mas ele já existe, assim, de uma certa maneira feia, ele já existe. Teve um capítulo que estava no início, eu tinha a ideia dele ser o prólogo, e aí depois de algumas reflexões, de algumas conversas e de duas leituras de outras pessoas, aquele capítulo tinha muito a cara do primeiro capítulo da terceira parte. Só que o texto não está publicado, o texto está na minha mão, ninguém conhece ainda, o título dele não está por aí, ele não está circulando, então eu posso simplesmente fazer um Ctrl X, descolei aquilo ali do arquivo, coloquei onde eu quero, Ctrl C, tá tudo lindo. No folhetim não dá para fazer isso. Então eu vou te falar que é insano. Mais insano devem ser as pessoas que fazem isso mais de uma vez. Eu espero não fazer. Do jeito que eu sou doida, às vezes é capaz até de alguém me chamar para fazer alguma coisa e eu aceitar, mas eu acho que não. E eu não sei nem te explicar como foi que eu consegui. Vou te dizer, não sei. É uma loucura. Também não faço ideia. Mas é uma tradição literária, né? Muitos dos grandes livros que a gente conhece foram publicados dessa forma, mas é meio maluco. Eu até falei das novelas, o João Emanuel Carneiro, que é autor de novelas, na primeira novela dele, que eu não vou lembrar qual foi, ele disse que desenvolveu um bruxismo tão intenso com a tensão da novela, que ele quebrou um dente enquanto dormia, Coitado, gente. mordendo assim, né, os dentes. E eu pensei, cara, se fosse eu nem teria mais dentes nesse momento. E, Natália, antes ainda da gente entrar definitivamente no Duas Vanusas, tu falou que tem um romance que tá talvez pronto, né? É aquela coisa, né? Enquanto ele não estiver impresso, a gente nunca acredita que ele tá 100% pronto, né? Mas tu me falou também, não aqui no programa, né? Mas tu me falou antes, que tá para sair um livro teu de contos também. Então, o que que tá acontecendo, Natália, aí? Você tem, você tem produzido tanto. E tu falou que tinha a Natália Protásio, isso no outro programa, né? Natália Protásio cronista, e tinha que inventar a romancista, e agora tem uma contista também. O que que tá rolando? Ah, eu não sei exatamente. Os contos vêm nascendo desde 2020. E a cada ano algo ia se somando nesse arquivo que acho que em 21 já tinha um fio narrativo e um mote e alguns personagens que ficavam comigo assim uma época. Mas não sei exatamente, eu acho que os contos nasceram de textos que eu não conseguia fazer que fosse crônica, sabe? Eu começava a escrever e aí de repente um personagem ficava muito importante, aí eu olhava assim, ah, isso aqui não é uma crônica. Já deu tudo errado. Aí, ao invés de jogar fora, eu deixava lá e aí tinha coisa que não, teve um monte de coisa que realmente não prestou para nada. E algumas coisas eu gostava da personagem por algum motivo. O primeiro conto, que é o que dá nome ao livro, é como se eu tivesse encontrado uma pessoa que eu já conhecia. Eu não consegui me desfazer. Aí eu fui encontrando a história dele, assim. Mas acredito que a Natália Contista, ela nasceu nessas minhas tentativas de escrever uma crônica muito cedo. Quase todos os contos nascia tipo assim, 5 da manhã, 5:30 da manhã. E dentro da pandemia, muitos deles dentro da pandemia. E não sei, talvez a minha cabeça ainda estava muito fora da realidade, né? Aí não conseguia pôr aquela veia da crônica ativa já. E a Natália, se a gente puder usar esse título, né? Talvez
Vamos usar por enquanto, mas a Natália romancista, ela nasceu agora, depois da enchente. Depois da enchente eu fiquei completamente maluca, assim, fora total. Eu descolei da realidade em vários momentos, fiquei super ansiosa. A minha ansiedade às vezes me dá sintomas de depressão, mas graças a Deus é um sintoma oscilante, então eu tenho dias, às vezes 2 dias que eu fico deprimida, mas eu não fico uma semana inteira, assim. Graças a Deus é um sintoma bem instável mesmo. A minha ansiedade ela é muito mais de sintomas comuns de ansiedade, assim. E eu não estava conseguindo escrever crônica de jeito nenhum. Depois que a enchente passou, eu perdi alguma coisa que eu tinha muito prazer em escrever uma crônica. Tanto que, se você pegar no site, nos 2 sites que eu participo, tem períodos que não tem nada publicado. Porque eu não estava conseguindo fazer, de jeito nenhum. A minha publicação de crônica de 2024 eu ainda não consegui ler e analisar, que é uma coisa que eu geralmente faço no início do ano seguinte. Eu ainda não consegui, a gente está quase terminando 2025, eu não consegui fazer isso porque eu tenho praticamente certeza que é tudo uma bosta. E aí, o que aconteceu? Eu estava tão precisando escrever e sem conseguir, que de alguma maneira, tipo, fazer uma coisa que eu nunca tinha feito foi o que me salvou, assim. Eu nunca tinha feito um romance, eu estava na casa da minha mãe, em Pernambuco, onde eu estou atualmente morando. Estava chegada recentemente lá com o intuito de morar. Eu estava há algum tempo lá como uma pessoa que ninguém sabe se é visita ou o que que é, porque tá uma coisa meio. Ah, será que ela vai ficar? Ela tá procurando emprego. Aí eu fui para João Pessoa, aí não rolou. Aí ela vai ficar por aqui, vai ficar fazendo o quê? Então eu tava meio que, né, orbitando. E aí, em maio desse ano, completando um ano de enchente, eu falei: não, eu vou aceitar o convite da minha mãe, vou ficar na casa dela. E aí, minha mãe e meu pai, eles são um casal separado. Então, não é mais um casal, né? Eles são 2 pessoas separadas, mas são amigos. E aí, minha mãe falou: ó, comida eu garanto, meu pai, eu garanto a cerveja. Eu falei: então pronto, então tá, então eu vou escrever. Aí, aí foi isso. Aí eu entrei dentro de casa, é um sítio, né? Minha mãe não fica lá durante a semana. Tinha internet, tinha um computador, tinha energia, tinha comida, tinha mato para olhar, tinha estrada para caminhar. Falei: ah, tá, então vou escrever. Eu acho que o grosso do romance saiu em 4 meses. O grosso, assim. Não é algo que se diga, nossa, tá pronto, pode publicar. Não. Aí depois a gente começa a trabalhar de novo, né? Aí uma terceira versão vira uma quarta versão, a quarta versão vira uma quinta, essas coisas assim. Mas foi realmente por necessidade. Eu acho que agora eu tô voltando a ser cronista de novo, mas eu ainda não sinto que a minha carteirinha tava merecendo um bom carimbo ainda, sabe? Minha carteirinha oscilou em 2024 bastante, aí eu tive que improvisar. A improvisação virou um romance. Tá virando. Mas tu já voltou a escrever crônicas. Voltei, mas não com a periodicidade que eu tinha antigamente, na minha época de ouro. É. E vale fazer aqui um pequeno parênteses, mandar um abraço pro pessoal da Rubem, a revista Rubem, que fala sobre crônicas. A Ivy sempre participa, a Ivy que participou com a gente aqui do especial sobre crônicas. E eles são também, inclusive, muito críticos a essa questão do jabuti, né? Enfim, tudo mais. E vale dizer que a Rubem elegeu A Faxineira Mais Bem Paga do Bonfim como o melhor livro de crônicas de 2024. Então, fica esse registro aqui, que é importante ser valorizado. É a maior honra, né? Que o livro podia ter recebido, porque são os maiores estudiosos do país. Eu acredito que tá todo mundo concentrado ali. Exatamente, exatamente. Pessoas que estudam a crônica, efetivamente. E quem não conhece, vale a pena conhecer a revista Rubem. Uma revista gratuita. Isso é importante dizer. É só colocar no Google Revista Rubem. Se não aparecer de cara, coloca Revista Rubem Crônica, vai aparecer com certeza. Todo mundo que escreve lá é muito bom e os textos são abertos. Só para também situar as pessoas, Natália, tu falou que estava morando com a tua mãe em Pernambuco, mas tu estava se referindo a Pernambuco como lá. É porque tu não está em Pernambuco agora. Estou em Porto Alegre.
Isto. Vale fazer esse registro também, porque a Natália, ela tá sempre num lugar diferente. Essa é a quarta vez que a gente grava, é o quarto cenário diferente. Exato. E caramba, faz um ano já da enchente, né? 1 ano e meio. Foi em maio de 2024. Uhum. Então, Natália, vamos agora entrar definitivamente no Duas Vanusas, nessa trama folhetinesca. E eu quero que tu comece algo que você ainda não fez aqui, veja só. Porque você sempre veio para falar de crônicas. Então, pela primeira vez, você vai passar por essa experiência que as pessoas costumam não gostar de entregar uma sinopse para situar nossos ouvintes. Ah! As pessoas não gostam de fazer sinopse, porque eu acredito que as escritoras e os escritores em geral, eles são escritores, escritoras, autoras. Então, eles não costumam pensar no trabalho que eles fazem como um produto, né? É o texto, e depois quem vai transformar o texto num produto, livro, é a editora. Mas como eu estou terminando a minha pós-graduação e quando eu terminar, a LabPub vai dizer que eu estou certificada para trabalhar com edição, eu sou obrigada a conseguir fazer uma sinopse. Exatamente, vamos lá. Então vai ser uma sinopse muito curta, porque o livro é curto, né? E a gente pode dizer que o Duas Vanusas é uma narrativa dividida em 10 capítulos que vai acompanhar a personagem Verônica, o seu irmão Pedro e uma galinha durante uma semana inusitada, onde a rotina deles dentro da pandemia vai encontrar surpresas. E essas surpresas vão nos apresentar sua família, suas outras pessoas adultas. E é cada coisa que acontece, meu Deus do céu. Essa entrevista, inclusive, vai ser um pouco desafiadora para a gente conseguir falar do livro sem dar spoiler, né? Porque Sim, são muitas reviravoltas e aí meio que não dá para explorar muito, porque. para não estragar a experiência de leitura, Exatamente. porque se fosse outro tipo de narrativa, eu acho que o spoiler não atrapalha tanto, mas é que como é folhetim, eu tentei fazer umas coisas meio bombásticas, assim, Bom, tu falou que é uma narrativa curta. E de fato é. Acho que são menos de 100 páginas, né? São 90, mas umas 80 talvez. É, porque vai até a 90, mas começa ali pela 10 mais ou menos. Eu tô arredondando, tá, gente? Eu não, não tô fazendo conta aqui. Mas é mais ou menos isso. Apesar disso, tem no livro pelo menos três narradores. E eu quero falar sobre esses narradores. Eu tenho duas perguntas, eu vou dividir esses narradores em dois grupos aqui. Primeiro, eu quero falar dos narradores que são os irmãos, a Verônica e o Pedro, que têm respectivamente 4 e 7 anos. Se eu não estou confuso com números, qualquer número me confunde, mas eu acho que é isso. é isso. E são, então, crianças bem pequenas, principalmente a Verônica, tem 4 anos. E quando tu escreve, tu emula a maneira deles falarem, mas, sobretudo, a maneira deles raciocinarem, deles entenderem o mundo e como eles interpretam o que eles estão vendo, que raciocínio eles fazem até chegar a essa interpretação. É mais ou menos isso. E é muito difícil de fazer isso. Pelo menos eu imagino que sim, né? Se transportar para a infância, mas para uma infância tão primeira infância, assim, né? Tão lá atrás mesmo, e fazer disso uma voz narrativa. No caso, duas vozes narrativas, ainda mais, porque são dois. Como foi isso para ti? Foi realmente desafiador? Como que tu encontrou essas vozes? Não foi fácil e não foi tão complexo, na verdade. A dificuldade para mim foi manter uma coerência nos capítulos que eram da Verônica, não ficar parecendo que era mais de uma Verônica, e nos capítulos que eram do Pedro, não ficar parecendo exatamente isso, múltiplos Pedros, né? Encontrar a voz narrativa de cada um não foi difícil. Eu não sei te explicar muito bem a razão. A gente podia fazer uma sessão de hipnotismo para tentar encontrar respostas,
Eu achei Mas que tu ia quando... falar. Peraí. Eu achei que tu ia falar análise. Tu foi direto para Análise? Eu hipnotismo. não. Eu não. Análise leva muito Pô, tempo, sai fora. a Eu ia pessoa pegar logo é uma a picareta. solução o mais drástica possível. Eu saio fora. Análise eu ia ter que trabalhar muito. Eu quero que outra pessoa descubra. Mas quando eu conheci a Verônica na minha cabeça, eu já sabia como ela falava. E talvez porque eu tenho muita consciência de como eu me comunicava na minha infância. E não é que eu lembrava exatamente como a minha cabeça funcionava, mas eu não tive dificuldade de imaginar como a cabeça de uma criança funcionava, porque eu já fui criança. Eu não sou mãe, eu convivo pouco com crianças, de primeira infância especialmente, muito pouco. Então eu não tinha, naquele momento, memórias muito recentes de convívio infantil para me atrapalhar na minha imaginação. Então, já que eu não tinha como repertório para usar aquilo como exemplo, eu resolvi imaginar como ia ser. Para imaginar, eu usei o que eu tinha, que era a minha própria experiência, sabe? Eu acho que foi por aí, mas como eu consegui executar e se eu executei bem, daí eu já não sei dizer. Já não é meu campo de atuação. Eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo acho difícil porque a gente não tem muita memória dessa época, né? Eu tenho, Tu tem? eu tenho. Eu só lembro do Senna morrendo e do Brasil sendo campeão da Copa. Isso é que eu consigo alcançar. Eu tinha 6 anos. Eu só lembro disso. São as minhas primeiras memórias. Depois disso é de uns 7 anos pra frente, assim. E olha, olha. Ah, mas aí, ó, o Pedro tem 7 anos. Você ia conseguir fazer o Pedro? É, talvez, é. Agora a Verônica com 4 eu não consigo acessar essa época, não. Mas tem gente que lembra, né? Tem gente que tem mais lembranças. Mas, então eu quero falar do terceiro narrador, que é um narrador um pouco mais complicado de definir, porque ele, em tese, é um narrador em terceira pessoa, um narrador observador. Ele, quando ele entra, é uma terceira pessoa na maior parte do tempo, mas nem sempre. De vez em quando ele fala em primeira pessoa, então existe alguma figura ali que está narrando, que a gente não sabe quem é, e ela não é definida. Alguém que está contando essa história pra gente. Poderia ser você, por exemplo. E é um recurso que eu acho sempre interessante, quando o narrador se coloca de alguma forma em primeira pessoa, mas não é um narrador definido. Vou chamar de narrador indefinido aqui. Não é um termo técnico, só me veio agora. E quero que tu fale também dessa opção, de onde surgiu essa opção e como foi trabalhar com ela. Ela surgiu meio intuitivamente, porque de primeira mão eu queria que a galinha fosse uma narradora. Eu cheguei a achar que era, tá? Eu achava que no final a gente ia descobrir que era a galinha que tava narrando. É, mas eu não consegui fazer isso. Eu não consegui me convencer que a nossa amiga Vanusa Galinha estava realmente tão interessada assim na história dos humanos. No início, talvez eu tive dúvidas, mas quando a história foi acontecendo, me parece que ela não se interessa realmente pelo que está acontecendo naquela casa. Eu sinto que ela sente interesse, por exemplo, pelas crianças. Eu sinto que ela tem interesse em alguma coisa que aconteceu antes, para ela ficar naquele quintal durante um tempo. Não sei do que ela estava fugindo, o que ela aprontou antes de chegar naquela casa, entendeu? Sempre fiquei com essa dúvida. Para mim, a Vanusa não é lá a flor que se cheire. Mas ela tá por ali aquela uma semana, né? Que a gente acompanha essa história durante uma semana praticamente. E enquanto ela tá por ali, ela poderia ter se interessado em contar essa história. Mas conforme o tempo foi passando, ela não se interessa, então ela não se transformou numa narradora. E aí depois eu fiquei pensando, mas quem é essa narração? E aí eu não sei, né? Porque não é porque eu escrevi a história que eu sei tudo. Mas o que ficou de impressão é esse contraponto do humano e do animal e essa questão tão injusta, cruel. Existe o mundo dos adultos, que é o mundo real, é o mundo de significados,
é o mundo da linguagem, é onde tudo acontece, e lá naquele cantinho tem as crianças. Bem ali, o projeto dos próximos humanos. Porque a criança é como se nem fosse gente ainda. Quando eu comecei a perceber que isso estava acontecendo dentro da história, eu entendi, e aí é minha interpretação, cada um vai interpretar como quer, né? Se 10 pessoas lerem e 9 acharem que não e eu achar que sim, não é a minha opinião que é mais importante, entendeu? Tô dando minha opinião aqui como leitora da história após a produção. Me parece que com 2 narradores que são crianças e uma outra narração, essa outra narração é o adulto. É a linguagem adulta. E nesse jogo, as crianças venceram, elas narram a maior parte da história. Mas elas venceram porque elas estavam competindo com os adultos? Não, elas só estão vivendo, elas só estão contando o que elas estão sentindo, elas não estavam nem competindo. Quem me parece que está competindo é o adulto, que fica tentando controlar o início e o final da história. Mas, até aí, pode ser o que você quiser, essa outra narração. E bom, voltando aqui é uma pergunta bem básica, que provavelmente deveria ser a primeira. O título é Duas Vanusas, e uma das Vanusas é a galinha, e a outra Vanusa é uma tia dessas crianças. Eu quero que tu fale de onde surgiu, sabe, essa ideia, assim. Qual foi a fagulha que te fez querer contar essa história com uma galinha, em que a galinha é uma personagem importante, inicia com ela, o livro meio que inicia e finaliza com ela, né? Então, de onde surgiu isso? Geralmente, o que a gente vai tendo de imaginação e de criação passa pela nossa ética, né? E eu sempre tive muito interesse em histórias que são justas, honestas. Uma história que utiliza um animal quase como um objeto, ou uma história que utiliza uma criança quase como um projeto de gente, me ofende. Principalmente porque eu fui uma criança que me ofendia muito com os adultos. Se tem uma coisa que eu lembro da minha infância, era a minha indignação. Que quando eu aprendi a palavra o que é estar indignada, eu suspirei aliviada e falei: ah, que bom que alguém sabe dizer como é que eu me sinto, porque eu passei anos indignada como criança, porque ninguém olhava para mim como se eu fosse uma pessoa, sabe? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu não tenho certeza de onde que saiu essa primeira cena que virou o livro, porque eu não fiquei imaginando ela durante muito tempo. Eu tava na casa de uma amiga minha, aí eu fui dormir lá, aí eu tava na sala, coloquei o colchão pra dormir e tal, e aí eu acho que a gente tinha bebido alguma coisa, acho que sim. Se você acha que você bebeu alguma coisa, é porque você bebeu alguma coisa. Senão você teria certeza que você não bebeu. Provavelmente. Aí lá pelas tantas eu fui dormir. E sabe quando... Ah, isso é importante, meu irmão tava lá também. Meu irmão tava visitando essa amiga, a gente tava na casa dela. Aí ele ia dormir do meu lado e tal. Aí sabe quando você tá quase dormindo, mas você ainda não dormiu? Eu acho que chama estado de vigília. Você tá quase indo. E aí você ainda tá escutando alguma coisa e sua cabeça ainda tá tentando se manter ali no controle, mas você já meio que já capotou. Eu tava nesse estado. E aí, provavelmente influenciado pelo dia ou pelos últimos dias que meu irmão tava lá, eu tive esse quase sonho, que era essa menina conversando com o irmão dela, que eles tinham achado uma galinha e que ela queria dar o nome da galinha, o nome da tia dela, porque ela gostava muito da tia. E aí eu lembro que na hora que essa cena aconteceu na minha cabeça foi muito rápido, porque ia virar um sonho, né? Eu acordei assim, porque daí a gente adulto, né, tenta controlar as coisas. Eu poderia simplesmente ter dormido e ter vivido aquele sonho, mas não. Na hora eu acordei assim, falei: "Ah, meu Deus, eu tenho que anotar isso, dá para eu escrever". Mas ainda não tinha essa parada de, vou escrever um folhetim, vou escrever isso, fazer um conto, não sei o quê. Não, eu só queria escrever para eu não esquecer, porque eu achei aquelas crianças muito legais. E uma galinha é uma coisa muito fofa.
Porque galinha, na minha realidade nordestina, é comida, entendeu? Então eu falei assim, gente, só uma pessoa de 4 anos para ainda não ter sido tão programada a olhar uma galinha como coxa, asa e costelas, entendeu? Aí eu falei assim, cara, que doideira isso daqui. Será que isso que é inspiração? Aí antes de pensar demais sobre isso, eu dormi. E aí eu tinha anotado, e enfim, aí depois rolou o convite para fazer o folhetim. Eu falei, posso contar a história daquelas crianças, vai que eu descubro que história que era essa deles estarem com a galinha, assim. Mas foi uma cena de quase um sonho, que é uma coisa que nunca mais aconteceu, foi só aquela vez. Então, não sou uma pessoa inspirada em sonho nem nada, foi um lapso, sei lá. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar falar do livro sem dar muito spoiler, mas acho que dá para falar sobre isso, que ele é muito baseado em relações familiares e relações familiares complexas, que estão sendo observadas pelos olhos das crianças. Sim, E é muito curioso, assim, até engraçado mesmo você ver isso, né? Porque a criança está olhando com inocência e está descrevendo o que está acontecendo. A gente entende o que está acontecendo, mas pelo olhar da criança é meio bobo, é meio ridículo até. E talvez isso sirva até para tirar um pouco o peso do que está acontecendo, que são coisas muito pesadas, mas a gente está vendo e pensa assim, nossa, que coisa boba, né? Porque pelos olhos deles, pela descrição deles, é meio bobo. Embora seja, enfim, sejam coisas muito complexas. E quero que tu fale disso, assim, desse teu interesse, de repente, em relações familiares, porque esse foi o foco dessa narrativa. sim. Eu gostei que você usou a palavra bobo, porque às vezes tem umas coisas que as crianças fazem e a gente, como adulto, olha para a atitude dessa criança e fala: nossa, que coisa mais bobinha e ridícula. Por exemplo, estava eu, final de semana passado, na casa da minha amiga e ela tá com um bebê de 11 meses. E o bebê descobriu que a cabeça dele pesa. Então, veja, é uma descoberta bastante complexa para um cérebro imaturo de 11 meses, que não está nem totalmente formado. Ele vai terminar de se formar aos 2 anos. Mas ele já entendeu que existe gravidade, portanto, as massas dos corpos têm pesos diferentes e, a depender da posição que ele tá, a cabeça dele é o que mais vai pesar. Essa criança tá tendo de ser vigiada quase que 24 horas, porque agora o lance dele é se jogar de cabeça do sofá, porque vai ser mais rápido do que descer. Cara, de uma certa maneira, ele tá sendo bobo porque ele vai cair, vai se machucar, mas isso é a perspectiva do adulto que já sabe da consequência. A consequência do que ele quer é simplesmente resultado de chegar no chão mais rápido, sem precisar ficar todo se embolando para descer do sofá, porque ele não tem nem a altura do sofá. Então, para tu ver, o que é bobo? Eu ou ele? Ele é esperto para um cacete. Ele descobriu uma maneira de chegar lá muito rápido. Claro, machuca, mas aí já é outra história, entendeu? Então, quando você fala isso, é o seguinte: aos olhos da criança, muito do que a gente faz como adulto é muito idiota. Porque qual é o objetivo, tá ligado? Se você quer uma coisa, você vai lá e pega. Se a Verônica quer um bolo, ela desce da cama, desce a escada, porque o quarto dela é no primeiro andar, chega na cozinha, abre a geladeira, pega o bolo e come. A criança deseja, descobre o desejo, realiza o desejo. O adulto, não, entendeu? O pai da Verônica tem um desejo, de repente ele tem outro desejo. E de repente ele constrói outro desejo. E aí, depois, vai saber se esse adulto sabe o que ele está desejando. Então ele é meio bobo. A tia da Verônica queria uma coisa, depois ela não quer mais. Aí depois ela quer de novo. Ela tá sendo meio ridícula, entendeu? Então eu acho que essa perspectiva do que é idiota no mundo sempre vai depender de quem é que tá contando a história. Se for uma criança, cuidado, você pode se sentir meio besta. Bom, vamos agora tentar
falar das reviravoltas sem falar das reviravoltas, né? Mas como uma boa trama folhetinesca, né? Assim, a gente vai ter várias reviravoltas e que vão aparecer até lá no finalzinho e que vão invertendo também a nossa perspectiva de quem tá certo ou tá errado na história. Durante o momento parece muito claro as pessoas que estão erradas. Aí depois você vê, opa, não é bem assim. E aí, no fim, talvez todo mundo esteja errado. Ou alguém possa estar um pouco mais certo, mas ainda assim tem algum erro ali. Meio que, não sei, assim, uma. Não é exatamente uma comédia, vai, mas assim, uma história de erros. Tá todo mundo meio errado e tá todo mundo interferindo no outro. E como foi pra ti passar por essas reviravoltas, escrever essas reviravoltas? Porque, como tu falou lá no início, tu não tinha ainda muito claro como ia terminar, né? Você foi indo semana a semana, isso surgiu naturalmente, isso foi um recurso que tu sentiu que era necessário para engajar o leitor, para surpreender o leitor. Enfim, como foi brincar com esses erros todos dessa história? Não surgiu naturalmente. Depois do meu segundo capítulo, eu percebi que eu precisava de um plano, senão não ia conseguir fazer a história acontecer. Saber quase tudo da história não necessariamente ajudava a escrita do capítulo ser mais fácil, mas a trama, eu acho que eu finalizei assim o esqueleto dela no terceiro capítulo, na terceira semana de existência do folhetim. As reviravoltas aconteceram porque as personagens adultas não estão todas lá ao mesmo tempo. Então foi meio que cada pessoa que aparecia, que às vezes já tinha sido mencionada porque faz parte da família, trazia uma nova revelação. E aí, de repente, eu percebi, lá pelo capítulo 6, que tava realmente parecendo uma novela de televisão, assim, meio mexicana, sabe? Aquelas coisas de fulano chega e fala, tá aqui a faca do crime. Aí todo mundo, uau, meu Deus, era uma faca. Então foi meio divertido, assim, fazer isso acontecer. Mas não exatamente o resultado escrito foi planejado, né? O que foi planejado foi a trama. Ao conhecer as duas irmãs, que é a mãe das crianças e a tia, eu conheci a história delas antes das crianças. E, de alguma maneira, eu tinha que colocar isso em capítulos. Então, o formato folhetim, o formato de 10 capítulos, fez com que a história se transformasse no que ela se tornou, assim. Que ficou uma coisa meio, como você disse, meio comédia, e ao mesmo tempo tem uma baita tristeza, um drama, assim, exacerbado, que eu usei como experiência, porque eu não teria espaço de fazer isso em crônica. Então, já que eu estava fazendo, eu falei, então já que eu estou fazendo, eu vou fazer bem esculachado mesmo, entendeu? Eu vou mostrar aqui a escória desses adultos. Vamos ver se eles são bons mesmos, se eles são realmente vilões ou se eles são só ridículos. E aí foi ficando desse jeito. Mas nem tudo dá para planejar, sabe? Na real mesmo, citando alguém daqui de Porto Alegre que é uma amiga muito querida, que é a Moema Vilela, ela trabalha na PUC, né, na escrita criativa, portanto, ela trabalha muito dentro da realidade de ensino de criação do Assis Brasil. E o Assis Brasil, ele tem um método todo cheio de escaleta, e você faz uma sinopse, você faz um resumo, e daí disso você vai saber exatamente, minuto a minuto. Então, assim, ó, eu não sei se isso funciona para alguém. Eu acredito que níveis disso funcionam para cada um. Tem gente que vai conseguir ter 5% da sua história programado. Tem gente que vai conseguir ter 50% programado. Tem gente que pode até dizer assim, não, eu programei minha história. Aí você vai ver, programou 90%. Mas a execução e o tom que a narrativa vai tomar, o ritmo, as sutilezas, a nuance de palavra que vai aos poucos se tornar símbolo, por exemplo, na sua narrativa, você não tem como prever isso. Não, desculpa.
Não tem como prever. Não é algo que você vai falar assim, não, nesta narrativa eu vou repetir 7 vezes em tais parágrafos a palavra celular, e a palavra celular vai se tornar um símbolo que vai representar a modernidade, e com isso eu quero fazer uma crítica. Não, não é assim que funciona fazer ficção, não é. Muito mais das coisas não controláveis e justamente por não ser controlada por você, elas conseguem existir, se tornam a alma do seu texto, do que o que você controla. Eu acho que você pode controlar, por exemplo, eu vou querer trabalhar com 3 narradores. Tá, isso você consegue prever, você consegue tentar fazer. Eu vou trabalhar com uma personagem que é uma galinha, porque eu quero que uma personagem participe, mas que não tenha linguagem humana. Tá, dá pra fazer, dá pra prever isso. Dá pra prever que vai ser 10 capítulos? Dá. Em algum momento você vai ter que fazer acontecer. Mas prever que no início vai ser um tom alegre e o final da narrativa ter um tom trágico, não dá pra prever exatamente isso, sabe? A sensação, o intangível da literatura, que já é uma arte imaterial, né? A gente transforma em livro para, graças a Deus, ter alguma coisa para dizer que a gente trabalhou. Mas é imaterial. A linguagem são símbolos que, de alguma maneira, eu organizei, você leu e você reorganizou na sua mente. Cara, se isso não for magia, sabe? Feitiçaria total, eu não sei o que é. E aí, o imaterial, pior, o intangível dessa imaterialidade. Eu controlei o cacete, eu controlei nada, entendeu? Não controlei. Aconteceu. E graças a Deus que ela acontece, né? Ainda bem, senão. Você viu como eu tô assim com essas expressões, graças a Deus e tal. Quando eu cheguei aqui semana passada, eu tava até falando Ave Maria e Eita um monte, assim, eu já tô menos pernambucalizada. Passei uma semana aqui e já tô quase falando bar. Está falando, graças a Deus, quem escreveu uma crônica sobre o cu do Adão, né? Então. É. Muito crente essa pessoa. É. Eu creio no verbo. E tu falou aí da Moema Vilela. Eu entrevistei a Moema e cada pergunta que eu fazia, assim, a pergunta mais simples possível, ela me via com uma reflexão filosófico-acadêmica em cima do negócio. E eu ficava me olhando aqui, sabe, pro meu quadradinho aqui no Zoom. Sabe quando um macaco fica olhando um ser humano fazer um negócio assim? Ai, para com isso! Muito impressionado. Tipo, vendo um macaco vendo um ser humano fazer mágica, assim. Ele fica com aquela carinha de macaco, assim. Era eu ali, eu era um macaco olhando pra Moema. Eu amo conversar com a Moema, a gente começa a pirar muito, muito. Eu acho que a gente podia criar um curso assim, ó, filosofia da literatura. E bom, já que eu falei de macaco e tem uma galinha, eu vou falar de uma outra expressão com um animal, que é a expressão pular o tubarão, não sei se tu conhece. Tem uma série americana super antiga, chama Happy Days, que foi uma série dessas que se estendeu, se estendeu, se estendeu. Em algum momento eles fizeram uma cena em que um personagem pula um tubarão. É uma cena com uma lancha, ele tá com esqui, ele tem uma rampa, tem um tubarão, ele pula o tubarão. E é uma cena ridícula, né? Não faz nenhum sentido. Só que o que acontece? Eles foram levando a série tanto pra não ter mais o que fazer, que eles tiveram que inventar um personagem pulando um tubarão. E isso virou uma expressão no meio televisivo, né? Assim, quando uma série tá inventando demais, você diz, pô, agora ela pulou o tubarão, né? Agora ela perdeu a credibilidade. Eu tava lendo teu livro e assim, nossa, mas tá, entendi. Tem uma reviravolta aqui, tem uma reviravolta aqui. Aí entra mais um personagem. Aí eu, tá, vai. Aí entra mais uma outra personagem. Eu fiquei assim, caramba, mas a Natália tá flertando com pular o tubarão aqui, sabe? Tá escalando, se continuar escalando isso aqui, não vai dar. Eu acho fascinante quando eu vejo um escritor indo nessa linha, sabe? Assim, você está aqui, ó. Se você der um passo pro lado, acabou. Não vai dar. Você vai perder toda a credibilidade e você vai. Toda a sua narrativa vai pro caralho. Assim, tudo que você fez, não importa. Se você cruzar essa linha, sabe? Se você pular o tubarão, acabou. Já é. E eu fiquei assim, nossa, tá indo no limite. Se você tá indo no limite. Pelo menos ali nos últimos capítulos, né? Quando a coisa realmente se desenrola. Tu chegou a ter essa sensação assim, tipo, eu tô indo muito longe, eu tenho que controlar aqui, eu vou demais, eu tenho que conseguir equilibrar, né? Eu tô me arriscando, mas eu vou até onde dá.
Pode ser que alguém ache que perdeu a credibilidade, mas eu vou me divertir com isso de repente. Como que funcionou pra ti caminhar nessa linha pré-pular o tubarão? Como funcionou? Eu entrei em desespero no meu 6º capítulo. No meu 7º, desespero já estava se transformando em fobia. No 8º capítulo, eu falei assim: meu Deus do céu, será que eu consigo quebrar a internet? E aí eu tiro todos os capítulos e ninguém vai nunca lembrar que isso existiu. Não, eu tenho total noção de que o negócio estava se tornando insustentável, assim. Completamente insustentável. Mas eu acho que, se a próxima pergunta foi como eu consegui não pular o tubarão, eu acho que eu tenho fobia de tubarão, porque toda vez que ele chegava muito perto, eu fugia dele. E talvez as crianças me salvaram, sabe? Toda vez que eu quase perdi a mão na história, era quando, óbvio, né, os adultos tentavam tomar a frente. Mas aí, lembrar que a história é das crianças, pelo menos esta daqui, tão pequena, tão singela, foi o que salvou a narrativa. Foram as crianças, com certeza. Todas as vezes que eu focava no adulto, porque a história tinha que acontecer, né? A história familiar, o castelinho de carta começava a tremer, assim. Aí eu ficava, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, se eu colocar mais uma vírgula vai desmoronar tudo. E aí foi muito tenso, nossa, foi muito tenso. Mas essa expressão de pular o tubarão eu nunca tinha ouvido. Eu adorei. Inclusive, dá para colocar uma imagem de um tubarão do lado para trabalhar minha última versão antes de mandar para a editora. Não me deixem pulá-lo, né? Não pule o tubarão. Muito bom. Natália Protásio, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, obrigado por ter me enviado o livro. É sempre divertido falar contigo, sempre fico feliz com a tua participação. Não sei qual será a próxima, se vai ser com livro de contos, se vai ser com romance. Eu imagino que vai ser com de contos, mas a gente vai descobrir qual Natália Protásio irá aqui da próxima vez. E vai ser um prazer, porque é sempre um prazer te receber. Então é isso, muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Obrigada a todo mundo que escutou até o final. E quem tiver interesse pelo livro, é só procurar no site da Editora Coragem. Aqui em Porto Alegre tem em quase todas as livrarias, em todas que eu conheço tem. Em Recife tem na Livraria Jardim, Livraria do Jardim. Em São Paulo, na Livraria Simples, com certeza. Acredito que na Ponta de Lança também. E se você morar em um lugar que você pensa assim, é muito mais fácil receber pelo correio, me manda uma mensagem no Instagram, Natália Protásio. E aí lá no Instagram a gente dá um jeito de mandar até para fora do Brasil. É muito, muito fácil, porque o correio trabalha aí para isso, para nos fazer felizes e ler livros. Exatamente. Então, não pulem o tubarão, leiam Duas Vanusas e muito obrigado a quem nos ouviu até aqui e, como sempre, nos vemos em breve.